Vamos conversar agora para fazer um balanço sobre debates, desafios que os BRICS enfrentam. Vamos trazer para cá o Luan Scliar, diretor executivo do Instituto de Integração Cultural e Desenvolvimento Econômico do BRICS+, secretário-geral do CICRAL Brasil, Centro de Integração e Cooperação Rússia e América Latina. Luan, seja bem-vindo novamente aqui com a gente no TVT News primeira edição. Quero um balanço seu em relação ao que foi, né, essa cúpula dos BRICS, que acaba hoje, acabou agora pela parte da manhã, e quais os destaques que você aponta para a gente. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela referência. Novamente, obrigado pelo convite. Estar aqui é sempre um prazer. Essa cúpula do BRICS, ela tiveram alguns avanços e alguns recuos, né? Na verdade, a gente, quando pensa em matéria de BRICS, a gente tem uma série de mecanismos, né, que são subutilizados, né? Então, às vezes, a impressão que fica dando é que a gente cria um mecanismo, esquece da existência dele e tenta recriar novamente no futuro, né? Mas eu acho que isso aí mostra também um pouco, né, o que foi essa cúpula do BRICS agora, mostra um pouco de maturidade e de uma percepção do momento que o mundo está, né? Então, se em 2014 e 2015 a gente teve políticas mais vinculantes, com mais força de lei, né, na matéria aí entre acordos que foram assinados no BRICS nesse período, agora a gente está entrando numa fase mais dessa voltada mais para reforma e não de criação de novas instituições multilaterais, né? Então, o BRICS ele tem se reafirmado muito nesse sentido de fazer reformas do sistema multilateral, né? Então, de instituições diferentes, como o caso do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o próprio Organização Internacional do Comércio, e da própria ONU, né? Apesar disso, a gente ainda tem mecanismos que vêm sendo pensados para o novo Banco de Desenvolvimento, né? Popularmente conhecido como Banco do BRICS, e que mostra aí um certo grau de maturidade, no sentido de conseguir fazer uma leitura de conjuntura, né? Acho que, inclusive, não sei se foi na semana passada, né? Uma colega minha teve aqui, que é a Isabela Rocha. Ela fez alguns comentários sobre Itamaraty, né? Sobre essa política de manter um perfil baixo e tudo mais, né? E realmente, a gente, assim, eu acho que se tem um momento para a gente começar a ir para frente e tudo mais, não tem outro governo que não o governo que é pai do BRICS, né, que é o governo Lula. Então, eu acho que realmente a gente ficou recuado, né, a gente poderia ter uma postura um pouco mais avançada, né, a palavra desdolarização parece que saiu do lexo da presidência brasileira do BRICS, e voltou a aparecer agora durante esse período final do pré-cúpula, né? Então, houveram comentários sobre isso, teve uma mesa sobre isso no evento do Novo Banco de Desenvolvimento que aconteceu ali no Fairmont, Copacabana, e depois o Lula faz também uma fala nesse sentido, enfim, seguindo aí essa mesma lógica naquele fórum empresarial e então na cúpula. Mas de toda forma, essa não é algo que é o central dentro do resultado da cúpula, né? E o que se comentava sobre esse tipo de política ter sido um pouco deixado de lado era de deixar o Brasil no perfil baixo, deixar o BRICS no perfil baixo para resistir a é, qualquer pressão que pudesse vir a sofrer por causa do Donald Trump, né? E isso foi uma coisa muito interessante, porque como eu falei, a gente ficou durante a presidência do BRICS evitando entrar no assunto de desdolarização, né? E nesse final de semana, né, o assunto voltou à tona, né? Isso foi levantado novamente, de uma forma meio en passant ainda, mas foi voltado. E hoje de manhã, eu acho que há 9 horas atrás, o Donald Trump postou um tweet falando que qualquer um que se alie à política anti-americana dos BRICS terá uma sobretaxa de 10% nova, né? Então ele jogou isso no Twitter, né, no X. Então, mostra aí que talvez o Itamaraty tivesse razão, né, com relação a manter o perfil baixo. Mas, de toda forma, tendo razão ou não, eu acho que a gente poderia ter avançado um pouco mais nas pautas de institucionalização, principalmente, né, até dessa questão da gente começar a ter mecanismos mais vinculantes, né, entre os países membros, né, talvez alguma coisa que seguisse uma lógica parecida com a da Mercosul, ou mesmo com mecanismos semelhantes da União Europeia, né? E eu não digo nem no sentido de transformar isso com força de lei, criar, ser uma coisa muito fechada, mas pegar instrumentos, né? Então, uma das propostas que foi feita, né, durante as discussões do Conselho Civil do BRICS, foi a pauta sobre a rotatividade da presidência.
né? E como que essa rotatividade da presidência poderia acontecer, né? Então, inclusive, uma das propostas que surgiram lá tinha sido a da Troika, né? Acabou que a coisa não passou, então você ter uma presidência compartilhada, né? Então, entre o anterior, o do meio e o seguinte, né? Acabou que a proposta não passou, mas de toda forma é algo que vem sendo discutido, né? Então, como que a gente faz para deixar o BRICS um pouco mais fechadinho, né? Como é que a gente consegue ter uma coisa. Porque isso é a pauta, né? Querem se aceitar novos membros, né? Mas antes precisa se estabelecer novos critérios para os novos membros. Só que antes de estabelecer critérios para os novos membros, aí vem a minha posição pessoal. Eu acho que a gente precisa entender também como é que o BRICS pode funcionar daqui para frente, né? E isso ainda não está muito claro. Perfeito. Laura, Carlito, querem Eu participar? quero fazer Querem uma pergunta. questionar? Luan, pode, claro. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria entender um pouquinho, porque os BRICS se ampliaram e incluíram países que estão longe de estar sob a influência direta assim, e o peso, e sentindo o peso total da China. A Índia é um desses, o Egito é outro. Enfim, eu queria saber de você o seguinte. Claro, você fala, houve pouco avanço na questão da organização dos BRICS e tal. Mas eu queria te perguntar, será que isso não é um momento necessário para que seja feita a inclusão desses caras que, enfim, são diferenciados, como disse, como a gente discutiu a semana passada aqui, os BRICS abrangem uma diversidade imensa, né? Quer dizer, nesse sentido, são muito diferentes de outros organismos internacionais que reúnem ou super ricos, ou super ricos, só brancos, só europeus, só do enfim. Então, nós estamos ainda em busca de consensos, né? Em busca de bases comuns. Será que não foi necessário ter um perfil mais baixo, mas ao mesmo tempo afirmando determinados princípios que já vêm desde a fundação dos BRICS, mas sem tanta estridência, exatamente para acolher esses caras que estão chegando, visando, talvez no futuro, uma ação mais incisiva do bloco? Estou falando isso por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra comercial, né? Então, tem um movimento também do adversário, né? Quer dizer, o adversário se mexendo, os Estados Unidos se mexendo. Hoje eles vão lançar a nova carta de tarifas para os países que negociaram. Então a gente pode esperar que vai ter um certo ranger de dentes aí nas próximas horas, porque hoje expira o prazo de 90 dias que o Trump deu para pegar e haver a negociação. O próprio Brasil não tem sinalização nenhuma de que vai conseguir negociar. Então, a pergunta, será que exatamente a instabilidade do momento político, o fato do BRICS estar abrangendo mais gente, não impôs essa cautela de de pronunciamentos e decisões mais no nível mais low profile ou de perfil baixo? Com toda certeza. Com toda certeza, eu acho que eu acho que isso é a política correta, né? Eu acho que a política ela não pode ser feita na pressa, né? Ela não pode ser feita na mera vontade de uma hora para outra, né? A coisa é muito mais processual, né? Mas eu acho que sim, né? Existiram os passos, né, para se fazer algumas discussões, né? E a coisa foi meio, até um processo foi um pouco atropelado, propriamente dito, né? Então, assim, em matéria de agenda mesmo, né? Que a gente vê, né? O Brasil era para ter assumido a presidência do BRICS no ano passado. A gente fez um conchavo com os russos e passou a presidência para a Rússia no ano passado. Justamente porque a gente tinha o G20, né? Ia fazer receber o G20 aqui. Então fez um conchavo e falou: vamos passar para o ano que vem, né? E acabou que a coisa nesse ano aconteceu enquanto está acontecendo a preparação para a COP30. Você vê, inclusive, que a cúpula dos BRICS agora aconteceu, que normalmente costuma ser entre outubro e novembro, aconteceu em julho, né? E, assim, você vê em matéria de orçamento também, do que foi disponibilizado para o BRICS, né? Em matéria de captação também, algumas regras que foram criadas específicas para o BRICS em matéria de captação privada para o evento, transformaram as agendas em, assim, coisas que realmente foram feitas muito, não vou dizer no improviso, porque eu acho que não é bem pelo caminho, mas foi feito realmente muito na pressa. Então, assim,
sim, existe essa questão, né, de manter um perfil baixo. Inclusive, o próprio, segundo informações aí que a gente tem, o próprio Sherpa principal do BRICS é inclusive também aquele que está fazendo que fez algumas conversas para tentar mediar essa guerra tarifária, né? Então, a gente vê que existem sinalizações do governo brasileiro também de tentar manter esse perfil baixo, né? E eu acho que isso é a política, por exemplo, quem tem assumido é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita até agora não confirmou que é membro do BRICS, né? Apesar do Itamaraty dar uma forçadinha de barra, né? Para falar que é, sim, o 11º membro, né? Mas, assim, eles não são membros, né? Eles não aceitaram ainda. Inclusive, no ano passado, durante a cúpula de Kazan, falaram que não são membro pleno, usaram as palavras diretamente. Hoje o Brasil recebeu o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, é, mas de toda forma, a Arábia Saudita não é um membro fundador dos BRICS, né? Então tem um pouco desse detalhe também, né? Então, assim, não se pode cobrar isso da Arábia Saudita, não se pode cobrar isso dos novos membros, mas pode cobrar isso do Brasil, né? E existiu uma movimentação, né, que, beleza, tem essa questão do timing, tem essa questão de ter pressa, tem essa questão de outras potências também usarem o BRICS para se projetar internacionalmente, né? Então, não vou fazer uma avaliação exatamente, mas falar de um processo que, inclusive, acho que a Isarro já comentou. Mas houve uma comunicação que foi veiculada pela mídia, né, do Ministério do Comércio da China para o Geraldo Alckmin falando, olha, se vocês estão enrolados aí com a realização da COP30, preparação para o BRICS e tudo mais, logo após estar fácil, né? A gente pode fazer uma reunião extraordinária do BRICS aqui em Beijing, né? E pô, simplesmente o Ministério do Comércio e o MRM meteram o famoso vão marcar do Carioca, né? Então vamos marcar, empurrou, 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 a coisa não saiu. E agora, durante a cúpula, como você disse, a véspera dessa nova rodada de tarifas, a gente vai e joga novamente a pauta para o alto sobre a questão é, sobre a questão de se respeitar regras internacionais de comércio, ser contra o protecionismo e por aí vai. Então, assim, se a questão era o timing, eu acho que o timing agora foi péssimo, entendeu? Para se levantar essa pauta novamente. Então, se não faltou combinar com os russos dessa vez, né? Faltou combinar com os americanos. Então, assim, se eles queriam lançar essa questão dessa nova rodada de tarifas, que a gente fizesse a cúpula na semana seguinte, entendeu? Enfim, eu acho que talvez tenha faltado um pouco de coordenação, se a intenção era manter o perfil baixo. Poderia, não sei se poderia, né? Mas essa pauta ela poderia ter vindo antes. A gente tinha um espaço para ganhar uma pauta dessa no BRICS, e convenhamos que o BRICS hoje ele tem uma relevância geopolítica tão ou maior quanto o G7, né? Então, pautar isso pelo BRICS dentro de instituições multilaterais, como é o caso da ONU, eu acho que é totalmente plausível, entendeu? Então, o BRICS começar a ter esse tipo de vinculação, não de força de lei, mas de força política, né? E de quase que um partido político internacional, jogando assim bem uma terminologia bem por alto, é, quase um jargão. Eu acho que a coisa vai mais ou menos nesse sentido, né? A gente poderia ter feito mais, e eu não digo assim, eu não digo no sentido também dessa pauta específica, né? Mas sim nessa questão da institucionalização. Mas a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? No ano passado foi criado o Serviço Geológico do BRICS, por exemplo, né? Que cada país tem a sua forma de padronizar determinados produtos, determinados minérios e tudo mais, né? E esse ano agora a gente também criou algo semelhante no âmbito de grãos, né? Então, eu acho que a gente está começando a criar categorias comuns, né, o que é importante, né? A gente está começando a criar entendimentos comuns sobre determinados assuntos, né? E eu acho que a coisa vai seguindo nessa linha, né? Acho que está por aí, tá num caminho bom, né, com relação a isso dessa institucionalização. Então, por exemplo, o pessoal fala da nova moeda e tudo mais, mas a nova moeda não vai surgir se a gente não tiver uma padronização disso tudo, né? Falando sobre a ferrovia, por exemplo, sabe que um dos problemas que a gente tem com relação à ferrovia no Brasil é a questão acho que é bitelo que chama, né? Bitola, desculpa, bitola. Então, a milimetragem de bitola que os padrões que a gente usa no Brasil não eram os padrões internacionais, né? Então, muito por conta disso, a gente não consegue renovar a frota de trem por empresas estrangeiras, tudo mais, etc, etc. Então, acho que criar essas padronizações dentro do BRICS talvez seja uma etapa anterior a se criar uma institucionalização mais vinculante,
né? Mas eu acho que a gente está seguindo nessa linha. Então, novamente, né? Acho que está seguindo uma linha boa, com parcimônia, na medida do possível, fazendo avanços interessantes e fazendo recuos minimamente estratégicos. Carlito, quer colocar alguma coisa? Quero colocar duas coisas, né? Primeiro, que a gente já falou dessa questão da ligação do Porto Sul ao Porto de Xangai aqui há uns 2 meses atrás. Eu até trouxe isso na época da nossa conversa aqui, quando o Trump estava alegando fechar o canal do Panamá. E até expliquei que ele poderia fechar se ele quisesse, que a China já tinha investido no Porto de Xangai e a ligação da ferrovia lá do sul da Bahia, né? Escoaria essa produção até o Porto de Xangai. E agora isso vem a público nesse tamanho, a gente fica muito feliz. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Luan em relação ao sistema de pagamento, Luan, porque eu tenho achado que tem sido dado pouca importância ao sistema inventado recentemente pelo chinês, que é muito mais rápido que o sistema atual do SWIFT. O SWIFT hoje demora em média 5 a 6 dias, dependendo de como for feita a transação ali, e o chinês demora 6 segundos. Então, será que você acha que isso também está deixando ali os Estados Unidos da América e esses países, em tese, que estão à frente ali da organização, né, da economia global por muito tempo, porque a China já mostrou claramente que todas as ferramentas ocidentais que eram ou são utilizadas para balizar a economia global, eles inventaram alternativas que não dependem necessariamente deles, inclusive alternativas melhores, como essa, que, se não me engano, chama RMB, se não me falha a memória, que é o sistema de pagamento deles. Uhum. É Renminbi. o renminbi digital, né? É, o renminbi digital. Tem essa discussão, né? Na verdade, isso foi uma pauta, né, que o Ministério da Fazenda coordena, perdão, o IPEA preside o Conselho de Think Tanks para Finanças, né? Que é uma dessas instituições aí da sociedade civil do BRICS. É, e uma das pautas que foi levantada lá por algum das pessoas que estavam contribuindo para o debate lá era justamente essa integração de diferentes moedas digitais diferentes, né, stablecoins e próprias moedas emitidas por bancos centrais, mas moedas digitais, né, dentro da rede blockchain, e uma eventual ligação entre essas moedas, né? Então você coloca todas essas moedas numa mesma rede, né? E foi perguntado, inclusive, qual seria o papel do Drex nessa história, né? Só que a questão do Drex, ela parece que saiu também um pouco da pauta, pelo menos nesse primeiro momento, né? Se você observa o TikTok agora, por exemplo, você joga lá o que que o pessoal tá falando sobre o Drex, é só desgraça, assim, sabe? Então é um ataque, assim, ferrenho da extrema-direita, assim, com a pauta do Drex, né? Então eu acredito que muito por conta dessa atuação e também por debilidade de comunicação, né? O governo, principalmente a pasta da Fazenda, perdendo diversas disputas importantes, eu acredito que essa pauta tenha sido secundarizada de fato, né? Isso pelo menos é uma percepção nítida, né? Tem diversos pesquisadores também de grupos de estudos diferentes, Brasil e fora do Brasil, abordando que a questão do Drex, a questão do sistema digital de pagamento, dessa integração entre moedas digitais dentro da rede blockchain. E por que que isso não tem sido comentado aí durante a presidência brasileira do BRICS? É uma pauta, né? É uma agenda. Tem sido discutida essa questão. E, enfim, assim, a gente está com dificuldade no governo, né? Então a gente está com tem problemas com relação a isso, mas existem propostas também, né? Uma delas é que aquele acordo de reserva de contingente do BRICS foi fundado em 2014 em Fortaleza. é, ela cria um mecanismo, né, para que é próximo àquele mecanismo que a gente tem de empréstimo do FMI, só que voltado justamente para ataques especulativos, né, e disparidades cambiais assim muito abruptas no período curto de tempo. Só que ele é fundado em 2014, né, hoje tem aí aproximadamente, não vou saber dizer se é exatamente 100 ou se é um pouco mais do que 100 bilhões de dólares em dinheiro investido lá, né, dentre os originais do BRICS, né? E esse mecanismo ele nunca foi utilizado, né? Ele nunca foi acionado, né? Então é um mecanismo que está na ordem do dia também para a gente discutir essa questão do sistema de pagamento, né? Para ver se a gente consegue usar isso para se transformar isso numa cesta de moeda, criar algo semelhante ao que foi o pré-euro, né? Enfim. Mas eu acho que isso ainda não está na ordem do dia, né? A gente viu, inclusive, no ano passado, o próprio Vladimir Putin, durante a coletiva de imprensa dele, falando sobre uma nova moeda do BRICS. Não sei se ele estava tentando mediar com o Trump naquela época, não sei qual que foi, mas ele falou que
criar uma nova moeda não está não está na ordem do dia, isso não vai ser discutido exatamente agora, e que todos os boatos que existem sobre isso são mera especulação, alguma coisa nessa linha, né? Então, acredito que isso daí não seja algo que vai ser para hoje, né? Então, Sim. com relação a isso, a gente só pode esperar o que vai ser sobre o Drex, né? O Drex estava na pauta do governo federal, existia uma meta para se regulamentar o Drex no Brasil, só que isso acabou saindo um pouco da pauta, né? Vamos ver se por acaso volta nesses próximos meses, né? Eu particularmente espero que sim. A jornalista Mônica Bergamo trouxe em sua coluna de hoje, na Folha de São Paulo, que o presidente Lula decidiu não sancionar o projeto que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531. Lula não apenas rejeita o texto aprovado pelo Congresso, como sinaliza a intenção de vetá-lo, transferindo o desgaste político para o Legislativo. A decisão, segundo a pesquisa Datafolha, ecoa o desejo de 76% dos brasileiros e brasileiras, que veem na proposta um aumento desnecessário de custos. A medida surge em um momento de tensões pontuais entre o Executivo e o Congresso, como noticiou a própria Folha, podendo ser interpretada como uma firme resposta à iniciativa liderada pelo presidente da Câmara, Hugo Nem Se Importa, quer dizer, Hugo Mota. A postura de Lula, defendida por figuras como o deputado Rui Falcão e o grupo Prerrogativas, enfatiza a necessidade de priorizar demandas mais urgentes da sociedade, em vez de inflar ainda mais a representação parlamentar. Pesquisa divulgada hoje aponta que a aprovação do presidente Lula se recupera e atinge o melhor nível do ano até aqui. Os dados são da Atlas Intel Bloomberg. Foram entrevistados 2.621 brasileiros entre os dias 27 a 30 de junho, logo após o início da campanha da esquerda, que questiona os privilégios de super ricos no país e a atuação do Congresso em defesa dos bilionários. Já vou chamar para essa nossa conversa de todas as manhãs, Laura Capriglione, Eduardo Castro. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Logo no comecinho aqui, para a gente analisar juntos a pesquisa Atlas Intel, tá bom? Vamos lá, a desaprovação de Lula caiu 2 pontos em relação a maio, enquanto a aprovação subiu também 2 pontos e chegou ao seu maior nível desde dezembro de 2024. A gente pode acompanhar então aqui. Em vermelho a gente tem a desaprovação aqui, caindo, né, de 53,7 para 51,8, enquanto a aprovação sobe 2 pontinhos, 45,4 para 47,3. Essa é a aprovação. Deixa eu trazer mais alguns dados e daí eu chamo a análise, chamo a nossa entrevistada também. Pode rodar a próxima? Avaliação do governo Lula. O cenário se manteve estável. Essa não, a próxima. Aqui são os maiores problemas do Brasil. Vamos deixar para frente. Deixa eu trazer primeiro o governo. Ih, tá errado então, Não são esses os Não maiores são problemas do Brasil. Não, maiores problemas do Brasil, depois pra gente falar um pouquinho sobre os principais questionamentos dos brasileiros. Mas não é essa daqui não. Depois traz pra mim então a avaliação do governo Lula, que a gente teve até agora. A aprovação do presidente Lula tá aqui. A gente tem uma outra que é a do governo Lula. Deixa eu trazer aqui, deixa pro meu computador, eu trago aqui pra gente ver então rapidinho, que é a seguinte, quer ver? A aprovação aqui, olha... A aprovação do presidente Lula, avaliação do governo Lula aqui, avaliação do governo Lula. Vou jogar para vocês colocam para mim aí, rapidinho? Quer ver? Peraí. Deixa eu voltar. Fechou. Avaliação do governo Lula aqui. Enzo, Gui, tá com vocês aqui na tela? Porque daí a gente tem... Porque... é diferente, né? A gente tem uma avaliação do presidente Lula e a avaliação do governo. A avaliação do governo, ela segue aí com os mesmos índices, pouca coisa mudou. Diferentemente da aprovação do presidente Lula, onde a gente teve realmente a queda da desaprovação e um aumento da aprovação. Aqui, avaliação do governo Lula. Então, ruim ou péssimo?
é muito parecido, mas ainda assim teve uma pequena queda, tá vendo? E a avaliação positiva, essa sim, praticamente a mesma, 41,9, 41,6. Então esse é o retrato desse momento de agora em relação ao presidente Lula e ao governo Lula. Vou chamar para essa conversa já também, para nos acompanhar nessa análise, a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Maíra Goulart. Maíra, um prazer te receber aqui. Ainda não tinha te recebido nesse nosso novo esquema. Seja super bem-vinda, uma honra ter a sua participação hoje por aqui. Você nos acompanha junto com a Laura e com o Edu nessa análise de resultados da pesquisa, tá bom? Vou começar aqui com Laura e Edu, já trago a Maíra também para a gente fazer então a leitura. Laura, e aí, como que você vê esses números que saem agora após essa campanha da esquerda que a gente vem falando nesses últimos dias? Bom, eu acho que a impressão que eu tenho é que, e até é aquela coisa, né? Menos pela ação do governo e mais pela reação dos ricos, dos poderosos, da mídia, é que nós estamos num momento muito bom. Porque não fosse por isso, os caras não estariam tão exaltados, todos os editoriais da grande imprensa falando sobre os perigos da campanha ricos contra pobres, nós contra eles e tal. Ou seja, é sinal de que os caras sentiram o golpe, né? Quer dizer, a direita que estava com uma agenda extremamente agressiva em relação ao governo e encurralando o governo, a meu ver, ela ficou meio sem pai nem mãe nessa coisa, né? Quer dizer, aparecendo ela como aquilo que a gente sabe que ela é, a defensora dos ricos, dos privilégios, enfim, da desigualdade social no Brasil. Então, eu acho que isso aí pode ser o começo de uma reação. Eu espero que o presidente Lula não se dê por satisfeito tão cedo, entendeu? Olha, estamos indo bem, vamos continuar, Lula, está indo bem mesmo, quer dizer, a grande mídia está se sentindo, e ela que vocaliza, né? Ela que pede socorro. Então, eu acho que a gente tende a ver, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, eu acho que a gente tende a ter uma curva ascendente da aprovação e uma curva descendente da desaprovação. Vai depender desse próximo momento, né? Mas eu espero que o governo mantenha, até para aumentar o seu cacife na negociação que ele vai ter que fazer com o Congresso. Nesse momento, acho que essa é um indicativo que a turma do que, mesmo ou pró-governo ou perto de ser isso, dizer, não, é preciso ter a conciliação, o povo na rua não está querendo conciliação, o povo na rua está querendo dinheiro no bolso, ou pelo menos, no mínimo, a sensação de justiça. No mínimo, a sensação de justiça social. Porque esse papo, essa conversa, esta mentira de que no Brasil se paga muito imposto, é repetida há quantos anos? Há quantos anos? Desde que o Brasil pagava menos imposto ainda, né? Então, não paga pouco imposto. O Brasil paga na média, como todo. Só que, como dizia o ex-ministro falecido Delfim Neto, se você está com o pé dentro do forno e a cabeça dentro da geladeira, a temperatura média tá beleza. Só que de um lado você está congelando a orelha e do outro você está perdendo o pé queimado. Nós somos nós que não somos os patrões, somos a parte do pé queimado. Então, para que todo mundo fique um pouquinho mais confortável, eles precisam pagar mais, eles precisam chegar mais perto da geladeira e o povo precisa chegar mais perto do meio dessa estimativa, Está aí escrito. Maíra, quero te ouvir também, na sua avaliação, inclusive, esses primeiros resultados, é a primeira pesquisa que a gente tem depois dessa campanha da esquerda nas redes. Esse resultado é reflexo direto dessa campanha, na sua avaliação? Como que você vê? Primeiro, respondendo a sua pergunta, sim. Mas antes eu queria dar um passo atrás para falar um pouco do cenário, dar uma conjuntura mais abrangente. Dizer que é um prazer estar aqui, adorei o novo cenário também. A gente tem que compreender que, a princípio, havia uma lógica de governança, de governabilidade, em que as elites tradicionais abriam mão de projetos nacionais
em troca de poderem fazer suas dinâmicas fisiológicas e levar recursos para os seus territórios, nos quais elas tinham interesse de se perpetuar no poder, expandir seu poder naqueles territórios, e elites nacionais que abriam mão da ingerência nesses espaços territoriais em prol de uma governabilidade que permitisse implementar uma agenda no plano nacional. Com a polarização que antecede essa guinada da comunicação do governo, essas elites locais mudaram um pouco de perfil e passaram a estar muito conectadas com um projeto nacional de extrema-direita, que alinhava esse conservadorismo que elas expressavam no seu âmbito local com uma ideologia patriarcal que coloca isso de maneira organizada como um projeto de país. Quando esse arranjo se deflagra, o conflito que a princípio parecia orçamentário, parecia um conflito porque o arcabouço fiscal, ele de fato diminui a possibilidade de aumento de gasto, a gente tem um conflito em virtude do aumento escalonado do montante destinado às emendas parlamentares, faltava dinheiro, a gente achava que o conflito era em torno disso. Mas se revela cada vez mais que o conflito tem uma natureza eleitoral. Elites locais organizadas em torno de um projeto de país e uma elite nacional organizada em torno do Partido dos Trabalhadores com outro projeto de país, um projeto mais voltado à transformação das hierarquias sociais. Então, o que temos é uma antecipação do cenário eleitoral com um Congresso Nacional composto por essas elites locais que não querem deixar o executivo governar para que o executivo não tenha entregas e, com isso, aumentar a viabilidade eleitoral do candidato da oposição. Diante desse cenário estabelecido, o PT sai de uma estratégia que ele performa muito bem de governança, que é essa estratégia de oferecer cargos e recursos nas lateralidades, mas se manter controlador de uma agenda nacional. Esse arranjo não estava funcionando, porque a oposição já tinha o Congresso, que é hegemonizado pela oposição, já tinha partido para uma estratégia eleitoral, então o PT, junto com a comunicação do governo, fazem o mesmo, vão para uma estratégia eleitoral. E essa estratégia eleitoral ela é operada a partir de uma adequação da comunicação oficial, da comunicação do PT ao ambiente das redes digitais, que só permitem conteúdos com uma determinada característica. São conteúdos curtos, são conteúdos que precisam ter alguma polêmica para gerar engajamento. Então, a complexidade das mensagens, que geralmente são inerentes ao campo progressista, que reflete com profundidade e tenta apresentar soluções complexas que deem conta da complexidade do real, elas não têm muito espaço na rede social. Então, é mais adequado e mais exitoso fazer uma comunicação simplificada em dois polos, ricos versus pobres. E é o êxito dessa adequação da comunicação oficial, da comunicação da esquerda, em ecossistema, porque as redes também não funcionam a partir só de uma dinâmica de emissor-receptor. Você não pode ter só a SECOM enviando e o eleitorado recebendo. É um novo modelo de comunicação em que você precisa de um ecossistema de emissores e repercutores. Então, você tem uma série de influências do campo progressista que estão emitindo conteúdo e dialogando com o conteúdo oficial das plataformas do governo. É esse ecossistema que, uma vez acionado com uma estratégia de comunicação adequada para as redes sociais, que permitiu o êxito que a gente está vendo nessa pesquisa, que já conseguiu aquilo que era mais importante, interromper a queda na popularidade do governo e do presidente Lula. Perfeito. Deixa eu trazer mais alguns ingredientes da pesquisa aqui para a gente acompanhar. Essa tela do Problemas do Brasil. Agora sim, vamos rodar aqui para a gente contextualizar, então, no que se insere, então, essa aprovação do governo Lula e do presidente Lula. Assim, a gente tem ainda a corrupção como principal problema, mas a gente teve uma leve queda aqui. O que me chamou a atenção é um leve aumento aqui
da percepção em relação à pobreza, desemprego e desigualdade social como uma questão importante. A degradação do meio ambiente, ainda que baixo, né? Isso aqui a gente tem uma justificativa que esse dado aqui foi na época do escândalo da fraude do INSS. E aqui a gente tem agora uma leve queda com essa questão da corrupção, ainda assim aparecendo como uma das mais citadas. Isso é pauta da direita. É eternamente a pauta da direita. Se você pegar desde Dom Pedro I, que era de direita, muito provavelmente também eles reclamavam da corrupção de alguém. Sempre, quando não tem o que falar no campo econômico, parte para a pauta moral e parte de campo moral. Econômico, inclusive, essa é é o principal dado, economia e inflação. E outro que eu também achei interessante aqui embaixo, que é a anistia, a justiça, o mau funcionamento da justiça é preocupação de ninguém perto do todo que a gente tem no país. Isso, aqui é interessante realmente, desde fevereiro que a gente está assistindo essa queda em relação à economia e inflação serem os principais problemas aqui no Brasil. Porque a gente tem acompanhado realmente índices muito positivos relacionados à economia e inflação. Isso tem chegado na população de alguma forma, que pode sentir isso no bolso ou a partir realmente da comunicação. Então tem essa avaliação. Laura? Eu acho, para mim é claro, entendeu? O governo, Eu acho mesmo que o governo, até agora, não falou nada para o povo brasileiro. Até agora. Sim. Quer dizer, se a gente for ver como é que agora foi mencionada a palavra arcabouço fiscal. Cara, quanto tempo que eu não ouvi essa droga dessa expressão que não explica nada, que ninguém entende nada. Preferia teto de gasto, ficara mais claro, entendeu? Porque é a mesma coisa. Teto de gasto era pelo menos mais arcabouço, eu não sei nem o que é arcabouço, entendeu? Então, esse governo ficou desde a eleição, desde a posse até hoje, martelando umas palavras na cabeça do povo brasileiro que, vamos combinar, ninguém entendia. Então todo mundo falava, o problema de comunicação do governo, problema de comunicação do governo, problema de comunicação do governo. Você viu como ficou simples? Ficou simples de repente. Bastou dar o nome para as coisas. Bastou dar o nome real para as coisas. E o nome real das coisas não é governabilidade, essas palavras com 1 milhão de sílabas. Inadimplência, inconstitucionalissimamente. Não é isso. É ricos contra pobres. 2 sílabas. É incrível. É a fórmula que levou ao nascimento do Partido dos Trabalhadores. Vamos combinar, o PT não nasceu de uma ideia de vamos melhorar a governabilidade no Brasil. O PT nasceu para quê? Para pegar e empoderar os trabalhadores pobres para que pudessem disputar o Estado. Nós ganhamos várias vezes, mas o governo até agora estava falando palavras difíceis, como eu disse antes. O Haddad falava que parecia uma planilha de Excel vocalizando. Então era uma tragédia a comunicação do governo. Por quê? Por quê? Porque ele não queria falar as coisas pelo seu nome. E as coisas pelo nome é isso. Quer dizer, o Brasil... E agora, de repente, parece que todo mundo está entendendo. É ricos contra pobres. Os pobres estão entendendo. Os ricos pagam pouco imposto. Eles também estão entendendo. Os ricos também entendendo. Os ricos também estão entendendo. Foi um checkmate da clareza. Foi um checkmate da língua portuguesa. Foi um checkmate do significado. É isso que está acontecendo, entendeu? Então eu acho que se o governo insistir nessa ideia, claro que o governo tem que se preocupar com a governabilidade, mas ele tem que dar as mensagens claras. Eu acho que essa virada que houve agora, não é que foi uma virada assim, olha, todo mundo... Não, foi uma surpresa até para a militância de esquerda, que não esperava uma virada dessa. Não esperava, estava todo mundo achando que o governo... Nós mesmos aqui, e muitas pessoas falaram, se o governo não reagir, ele está encurralado. E eu não vou falar qual é a etimologia da palavra encurralado, mas todo mundo sabe qual é. É isso. Não estaríamos encurralados. Então, ou a gente partia para clareza, ou a gente ia perder. E é o que está acontecendo. Então, eu acho que... eu fico muito feliz porque parece que o PT redescobriu a luta de classe. Não, o PT redescobriu que existe no Brasil um gravíssimo problema da distribuição de renda que opõe de maneira, de fato, antagônica, opostos pelo vértice, pobres e ricos. É sobre isso que o povo, enfim, está entendendo o que o governo Lula 4 está fazendo. Posso fazer uma pergunta? Claro, para a Maíra, claro. Professora Maíra, diante disso que a Laura está falando, que
não é? Botar mais do que pingo nos is, né? Vírgula no lugar certo, é falar com as pessoas na linguagem que elas entendem. A gente sempre escutou de sábios, muitos eles inclusive de esquerda, que é necessário falar com o meio. No centro do espectro político, a gente tem visto aqui cerca de 20%, 25%. Porque se falar muito para a esquerda, já fala para quem é de esquerda. Está falando de esquerda, está explicando para as pessoas aqui o que é luta de classes. Né? Que a luta de classes, coisa antiga, ela não acabou, ela está aí. O tal do Karl Marx lá, aquele alemão, só explicou o que era, ele não inventou e por isso não deixa de existir. Será que as pessoas descobrindo que elas são de esquerda, será que essa campanha está ajudando as pessoas a descobrirem que elas são de esquerda, professora Mãe? Bem, eu acho que mais do que descobrir que são de esquerda, as pessoas precisam descobrir que elas são classe trabalhadora. E isso é muito difícil, porque a gente vive num mundo em que os sujeitos e as identidades elas são fragmentadas em múltiplos focos de pertencimento. Eu sou trabalhadora, mas ao mesmo tempo eu sou mulher, sou feminista, sou moradora do Rio de Janeiro. No meu caso, eu não tenho religião, mas eu poderia ser religiosa. Então, são múltiplas identidades coexistindo num sujeito, e cada uma delas reivindicando um pertencimento, e cada uma delas falando de um tipo de opressão que não é subsumida na luta de classes. Essa talvez seja a inflexão da gente. Não adianta a gente pegar o discurso do Marx e jogar para os dias de hoje, porque o Marx não falava da opressão da mulher pobre pelo homem pobre. O Marx não falava da opressão do homem hétero sobre o homem não hétero. E principalmente sobre a mulher não hétero, não falava de racismo, de uma série de clivagens dentro do campo da classe trabalhadora que hoje precisam ser vocalizadas por aqueles que defendem uma transformação nas hierarquias sociais. Penso que esse não é o maior desafio. O maior desafio é você combater uma lógica individualista na qual a prosperidade é vista apenas como produto do mérito e do esforço pessoal, e que toda política pública acaba sendo entendida como algo para os mais fracos, para aqueles que não merecem, para alimentar preguiçosos, e acaba não gerando identificação no campo popular. Então, eu acho que tem que haver uma reflexão que é muito interditada ao campo da esquerda. Eu sempre falo isso. Eu sou uma intelectual de esquerda e eu não posso refletir sobre mérito. Porque se eu refletir sobre mérito, eu sou cancelada na universidade. Na universidade, a gente não pode mais falar sobre mérito. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa que é pobre, ela não quer me ouvir falar da resolução dos problemas estruturais, que vão demorar gerações. Elas querem que eu fale que, de alguma maneira, através do esforço pessoal delas, elas vão conseguir prosperar. Então, o que a gente precisa é de um discurso que compatibilize estrutura e agência e que, de alguma maneira, evoque nesse público uma percepção de que eles são classe trabalhadora. Eu acho muito interessante isso que a Maíra traz, porque casa com algo que a Laura já trouxe em tempos atrás, sobre a esquerda ter recuperado esse potencial de mexer no imaginário, no sonho, no sonhar das pessoas, né? Que é isso, é a curto prazo. Vamos taxar bilionário, acabar com o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. É para agora, não é um problema estrutural, como a gente costuma refletir enquanto esquerda, né? Que leva um tempo para obter resultados. Então, acho que é um ganho muito interessante nesse sentido. Já o Edu fala sobre a questão dos ricos terem sentido essa campanha. E daí eu trago uma outra tela que é em relação às pessoas, às personalidades mais rejeitadas nesse momento. A pesquisa fez esse questionamento. Bota aqui para mim. A gente tem aquela tela que eu acabei de botar ali no grupo das pessoas mais rejeitadas.
aí, deixa para o telão, porque já está aqui para a gente. Bom, aqui a gente tem algumas avaliações ali de meio-meio, né? Então, 49, 49, positivo e negativo, esse cenário aqui. Mas isso aqui chama atenção. Hugo Mota e Alcolumbre estão aqui entre os mais rejeitados pela população brasileira. 74%, 75% de rejeição. Aprovação, olha aqui, positiva, 4%, 3%. Então, isso daqui também é um reflexo. Acho que as pessoas passaram a entender que o Congresso hoje, quando é o nós versus eles, o ele está representado aqui, em Hugo Mota e Alcolumbre. Deixa eu jogar de novo para a Maíra, porque eu só tenho até as 11 com a Maíra, inclusive, porque ela tem um outro compromisso. Maíra, como você vê essa questão, então, dos inimigos terem nome nesse momento? Isso também é importante, não? É importante, e é importante que a gente lembre a essas elites locais que, embora elas tenham prestígio nos seus territórios, e um prestígio muito a partir de heranças, no caso do Hugo Mota, ele vem de gerações de caudilhos locais. Embora eles tenham prestígio local e tenham prestígio entre as elites políticas, porque são hábeis nesses mecanismos de troca, isso é diferente de você ter prestígio na sociedade de modo geral. Porém, esse discurso cabe a alguns membros do Congresso, mas não a outros. Não a esses que já se conectaram, já surgiram conectados com essa estrutura de redes e que conseguem, ainda que de maneira nichada, amealhar um público muito consistente, porque tem um esforço ali nas redes de ter plataformas de formação de atores políticos, de engajamento constante. Há uma tecnologia aí que o campo progressista precisa utilizar. Nós precisamos parar de dizer que temos que ir para as ruas, que tudo tem que ser nas ruas. A gente tem que ir para as redes. A gente tem que formar ecossistemas de formadores de opinião que consigam capilarizar. Por que só tem influência de direita? Cadê os influencers de esquerda? Eles precisam vir para as redes e ocupar esse espaço, porque não adianta ter só um emissor desse discurso que tende a sensibilizar as pessoas sobre políticas públicas. Você precisa ter isso capilarizado no tecido social, já que a gente não tem como câmaras de eco, né, as igrejas para ressoar os nossos discursos, como a extrema-direita tem, a gente precisa fazer isso no campo laico. E para isso vamos precisar dos intelectuais, dos estudantes. Eu vejo na universidade muito potencial desses estudantes serem formadores de opinião, mas para isso eles precisam estar conectados nesse ecossistema. E o governo tem os recursos para fazer isso. Deixa eu só passar uma informação que corroborando com isso que a professora Maíra falou. O Arthur Lira, quando foi eleito como mais votado de Alagoas, foi na eleição em que ele depois se tornou presidente da Câmara, ele teve menos votos, maior número de votos de Alagoas, ele teve menos votos que o Arnaldo Faria de Sá. Lembra do Arnaldo Faria de Sá, falecido, aquele que era jornalista? Por que eu falo do Arnaldo Faria de Sá? Porque ele foi o mais votado do mesmo partido, do PP, aqui para a Câmara de Vereadores. O Arnaldo Faria de Sá, que estava lá no meio, 35º, 36º, 37º em número de votos, tinha mais votos, foi o único deputado do PP aqui em São Paulo, na mesma era, na eleição imediatamente anterior, para a gente comparar a isso que a professora falou. São lideranças locais que acabam tendo uma proeminência nacional pelos cargos que ocupam, mas não só, sim pelos esquemas que conseguem coordenar. O Arthur Lira, então, ele conseguiu o maior de todos os esquemas. Até hoje, ele é herdeiro do esquema que veio do Eduardo Cunha. Sim. E a pessoa, a secretária do gabinete dele, né, que foi para o gabinete dele, para entregar o dinheiro, para dizer essa emenda entra, essa emenda... Foi agora para a liderança do governo. Para fazer a... Na verdade, não foi para a liderança do governo, foi para a liderança do PP, mas faz esse favorzinho para a liderança do governo. Diga, Laura. Você sabe que eu tenho uma dificuldade grande de achar. Eu acho que a direita tem as redes, a direita tem as igrejas. Isso é um ativo da direita no Brasil, claro. A esquerda ainda tem uma dificuldade grande de trabalhar com o público evangélico, não com todo, mas com uma parcela
ativa, mas eu acho sim que nós temos nossos espaços de pertencimento que a esquerda tradicional não reconhece. Esse é o nosso problema. Eu acho que, quer dizer, nós temos espaços de pertencimento nas festas, na cultura popular, na parada gay, no movimento antirracista, no carnaval do Rio de Janeiro, e de São Paulo e do Brasil todo. Quer dizer, no movimento de mulheres, vamos lembrar que a maior derrota que a direita sofreu no Brasil, no último período, aliás, durante o governo Lula, foi numa causa das mulheres, quando eles quiseram criminalizar meninas estupradas que quisessem ou precisassem fazer aborto por terem engravidado do estuprador. Foi rápido, né? Não houve, não foi o PT que chamou, pessoal, vamos resistir a essa coisa. Não foi o PT que chamou, não foram os movimentos sociais tradicionais que chamaram, não foram os sindicatos que chamaram, foram as mulheres. E as mulheres derrubaram aquilo que era para tramitar em regime de urgência, caiu no dia seguinte, porque as mulheres se levantaram em todos os lugares contra essa medida. Então, então eu acho o seguinte, tem alguns espaços identitários que são muito fiéis e leais. É claro que tem um ou outro gay de direita, sempre tem, né? A sapatona de direita, sempre tem. Mas ok, não estamos falando disso, estamos falando como massa. Nós estamos falando de movimentos que têm uma identidade até existencial com a esquerda, que é muito importante, entendeu? Que foram essas pessoas que se levantaram agora, entendeu? Então não é verdade que nós não estamos na rua. Nós estamos na rua, entendeu? Nós estamos na parada gay, nós estamos em todas essas manifestações populares intensíssimas e que reconhecem. É só você ver, o carnaval é o período de silêncio sepulcral das igrejas. As igrejas que sempre falam, no carnaval elas fazem retiros. Porque o único jeito delas lidarem com a fúria anárquica e subversiva do carnaval é se internando num lugar fora do mundo, são os retiros. Então é isso, quer dizer, nós temos, é só você ver, o show da Lady Gaga acabou com as pessoas gritando, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Então eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que parar com o nosso complexo de inferioridade, entendeu? Nós não estamos na lama, pelo contrário, a multidão, que é um conceito político, né, diferente de massa, a multidão faz política, a multidão está fazendo política em vários espaços diferenciados e tal, e ou nós reconhecemos isso como um grande ativo nosso, ou nós vamos continuar naquela tristeza do caboclo, da esquerda tradicional, que fala, ai meu Deus, estamos sem sair às ruas. Quem está sem sair às ruas é a esquerda tradicional, porque essa esquerda que representa essas condições de vida que são antagônicas do Bolsonaro. Por que a comunidade LGBTQIAP+, gosta da esquerda? Não é que gosta da esquerda porque, olha, eu li Marx, eu li Engels, não, coisa nenhuma. Ela é vocacionada para o mundo esquerdo porque ela sabe que do lado do Bolsonaro que ele quer matar essa comunidade. E assim vale. Por que os skatistas aqui da Avenida Paulista invadiram a manifestação bolsonarista? Porque eles são jovens. E como jovens, eles sabem que jovens libertários que ocupam as ruas, eles sabem que o bolsonarismo é contra tudo isso. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir entender que esses grupos são nossos aliados e que eles estão ali na disputa, nas redes e nas ruas, o que precisa é que a gente fale claro, é que a esquerda fale claro, é que o governo fale claro, essas pessoas tendem a entender e a apoiar essas medidas, esse governo que está fazendo essa... O que eu sinto é que falta essa conexão desses vários grupos que defendem pautas de esquerda com a esquerda em si, porque assim como no passado havia uma vergonha de se falar, de se dizer de direita, hoje existe um tabu em relação a se dizer de esquerda, né? Então é isso, a comunicação tem que ser muito direta, muito frontal, para que essas pessoas entendam que elas têm algo que mínimo ali relacionado à esquerda, porque são pautas muito simples, e que eu acredito de fato, e as pesquisas mostram isso, que uma grande maioria da população brasileira são a favor, sim, que são pautas da esquerda. Sim, então Estado, deixa eu jogar para a educação Maíra pública, fazer uma reflexão final, porque ela tem que sair. Maíra.
Gente, o que eu acho importante é que essa estratégia, ela precisa ter algum tipo de sustentabilidade ao longo do tempo. E para isso, esses formadores de opinião do ecossistema que tem que ser acionado, que somos nós, são pessoas da sociedade civil, a gente não pode ficar esperando que o governo resolva esse problema. O problema é civilizatório. O problema é uma mudança na forma como as pessoas se informam, se expressam. Isso precisa ser acompanhado pelo campo progressista. Parece que só a direita se adaptou a esses novos tempos. Nós precisamos nos adaptar e precisamos fazer aquilo que nós fazemos de melhor, que é produzir conhecimento e comunicação através desse conhecimento. Porque no modelo anterior, essa centralização dos formadores de opinião acabava dando a impressão de que havia uma opinião pública muito favorável à mudança nas hierarquias sociais. Só que isso escamoteava o fato de que as classes populares estavam apartadas dessa discussão. Agora, esses invisíveis, as redes sociais tornaram eles mais visíveis, porque fragmentou o campo dos formadores de opinião. E a gente precisa se adaptar e muitas vezes atrair esses que antes eram invisíveis, mostrando a eles que o nosso discurso não é um discurso contra o mérito individual, não é um discurso contra a prosperidade. É um discurso contra o 1%. No campo do feminismo, a gente já adaptou isso há muito tempo. Não é pobre versus ricos. É todo mundo, inclusive quem não é pobre, inclusive quem é classe média e não quer se reconhecer como pobre, não quer se reconhecer como classe trabalhadora, é classe média, mas não é super rico. Não está nesse plano que é lesivo, que não produz nada, que só subtrai recursos da economia. É todo mundo contra o 1%. Eu acho que a gente calibrar esse discurso para não parecer que a gente está fazendo uma apologia da pobreza, uma apologia hipócrita. Porque ninguém aqui, nem eu, nem nenhum de vocês somos pobres. E o pobre sabe disso. Então, a gente se colocar num nós contra eles, em que parece que nós todos estamos no mesmo barco que é dos pobres, é hipócrita. Então, o que eu acho é que a gente precisa calibrar e atualizar esse discurso, saindo da hipocrisia, reconhecendo que nesses 99% existem muitas clivagens, muitas opressões, mas que esse 1% lesa a todos nós. Para rodar aqui também, meu querido, bem-vindo, Sequeira! Que maravilha! Outro dia a gente falou, você tinha dado uma... Estava em repouso, se recuperando de uma balada noturna que você fez, estava bem cansado. O que foi? Bem-vindo, já recuperado, né, meu irmão? O áudio não está chegando para mim. Meu microfone, como sempre, fechado. Agora está chegando. Muito bem, em alto e bom som. Querido, prazer, viu? Obrigado por estar aqui com a Olha, gente. é virose, é virose. A medicina agora tudo é virose. Então eu tive uma virose. Eles não conseguem mais detectar que porcaria rola no mundo. É uma virose, só tem uma virose. Espera que passa. Se não morrer, passou, tá bem. Ah! Querido bem-vindo, você sabe que você me inspira muito, né? Eu fico assistindo teus vídeos, todas as vezes que a gente conversa, eu falo, pô, bem-vindo é um figura maravilhoso, com um tamanho de conhecimento histórico, de uma firmeza ideológica. Eu adoro velho comunista, para falar bem a verdade, né? Eu adoro ver esse olhar, comentar o cotidiano, né? E por qualquer questão, né, que você comenta sempre dessa perspectiva de um velho, né, maduro, comunista, com uma firmeza ideológica, clareza, conhecimento da história. Então, vira e mexe, aparecem umas notícias que eu falo, pô, eu queria ouvir o Bem-vindo falar sobre isso, cara. Aí eu já estou vendo aqui, aí no teu escritório, olha lá, Trump se acha o rei do mundo. Eu falei, eu quero ver o Bem-vindo falando sobre isso. Rapaz, tem mais alguma coisa que a gente possa ficar surpreso com esse? Agora ele falou que vai taxar em 10%. 10% quem fizer negócio com alguém dos BRICS. Como é que você está vendo isso? Bem-vindo. Abraço, meu irmão. Boa tarde a todos vocês.
a decadência do imperialismo norte-americano, o fim de um império que durou menos que os impérios anteriores, menos que o Império Romano, menos que o Império Austro-Húngaro, menos que o Império Otomano. A decadência desse império só podia ser gerida por uma figura bufonesca, bufônica, porque é um bufão, que é o Donald Trump. Não pode ser um estadista épico, epopeico, digno, com dimensão humanista, com dimensão, com consciência da decadência, tentando ainda salvar o que resta de dignidade no império. Tinha que ser a história, não é feita por Deus, nem é feita pela vontade dos homens. A história é fruto das condições históricas, da conjuntura econômica, das condições possíveis da economia, da sociedade. Então, Trump não existe por ele. É Donald Trump, Deus me indicou. Esse papo furado do Bolsonaro, eu sou enviado de Deus, Deus me disse, vai, Jair, governar o Brasil. Papo furado. Papo furado. Não existe isso. Assim como se abriu uma janela para a extrema-direita no Brasil, dadas as condições políticas da época, com o Lula preso, com a direita toda se unindo em torno de um nome, de um azarão, que foi Bolsonaro, também, historicamente, surge a figura de Donald Trump e retorna ao poder. Ninguém melhor do que um farsante, porque o que é um farsante? A gente fala farsante e não aprofunda esse termo. A história se repete como farsa, ela não se repete mais como história dramática ou trágica, se repete como farsa. E ela precisa de um bom farsante, de um bom ator de farsa. Porque você tem o ator trágico, que são poucos no mundo, na história do teatro mundial. Você tem um ator dramático, como Fernanda Montenegro, como Antônio Fagundes e vários outros são atores, bons atores dramáticos. E você tem os atores de farsa, que é além da comédia. A comédia, você ri assim. A farsa, você ri a bandeira despregada. É sacanagem, é caricatura, não é sério essa porra. É uma loucura, é uma zona. E esse ator é Donald Trump, um farsante. Uma caricatura de um mandatário que se acha o rei do mundo. Ele delira tanto que ele ainda pensa que os Estados Unidos mandam muito no mundo. Que os Estados Unidos têm hoje uma grande potencial militar, um perigo na mão de um louco como Donald Trump. Um potencial militar que sai avião dos Estados Unidos, vai bombardear as instalações nucleares no Irã e volta para casa. Se nós pensarmos em termos de política internacional, é um absurdo que um país que não foi atacado, que não está em guerra, pegue seus aviões e vá bombardear outro país e volta. Normal, sabe? Vamos dar uma lição. Seria tão absurdo quanto, por exemplo, o presidente Lula dar uma ordem para os aviões da FAB bombardearem a Bolívia, porque não gostou da maneira como o Evo Morales está sendo tratado pelo governo boliviano. Vai lá bombardear a Bolívia. Pronto, nós temos direito de bombardear os povos do mundo. Esse é o perigo deste palhaço, deste farsante, dessa decadência do império, nessa fase de decadência do império, que é Donald Trump. Mas, no mais, ele me lembra um personagem de Nikolai Gogol, do dramaturgo russo, que escreveu um monólogo chamado Diário de um Louco. É o sujeito trancado em casa e que se acha o rei da Espanha. Eu sou o rei da Espanha. Isso no início do século XX, o rei da Espanha era muita coisa. Eu sou o rei da Espanha, eu sou o rei da Espanha. E não é porra nenhuma, é só um louco à beira de ser internado. Eu tenho para mim que o Donald Trump fica em casa dizendo, eu sou o rei do mundo, eu sou o rei do mundo. E aí ele dá ordem, ele é um bufão, é um personagem de histórias de bufonaria de cordel. É o Pedro Malas Artes invertido, porque não é sequer simpático. O Pedro Malas Artes era simpático nas histórias de cordel. O Chicó, o personagem de Ariano Suassuna, é simpático, é um malandrão, é um bufão, é simpático. O próprio personagem Zebedeu, da novela Mandacaru, que eu fiz, era um vilão extremamente simpático, todo mundo gostava dele. Mas no caso de Donald Trump, ele é só vilão, e vilão de farsa. Ele não tem base nenhuma. É um terror este homem. Então, a bufonaria dele começa quando ele diz: vou tomar posse, em 24 horas acabo com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia continua até hoje, e ele não pôde fazer porra nenhuma. Não, eu vou anexar o Canadá, eu vou anexar a Groenlândia. Só bufão, só piada. Não, eu vou transformar Gaza num Balneário Camboriú, lá em Gaza. Não fez coisa alguma. Até mesmo o bombardeio das instalações nucleares do Irã, que ele arrotou vitória,
não atrasou em nada o programa nuclear do Irã. E agora, para completar, entra outro palhaço em cena. Você já estava em cena. Complementa esta farsa. Só que é um palhaço pior ainda que o Trump, que é um genocida, que é o Netanyahu. E este palhaço indica Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. É uma piada, é um cinismo, uma ironia. E não tenham dúvida que Trump pode ganhar este prêmio, porque se vocês se lembrarem, Barack Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O governo Barack Obama, que é responsável por diversas intervenções militares ao redor do mundo, por guerras e tudo mais, o Barack Obama recebeu o Nobel da Paz. Por que não o Trump não pode vir a ganhar, não é verdade? Então, eles se cheiram, eles se conhecem, Netanyahu e Trump. Netanyahu representa, na verdade, o tio Sam. O tio Sam é o símbolo dos Estados Unidos, aquela figura daquele velhote de cavanhaque, com a chapéu, com a bandeira, com as estrelas dos Estados Unidos, dizendo I need you, lembra dessa figura? A gente chama de tio Sam equivocadamente no Brasil. Quando os americanos falam Uncle Sam, eles sabem o nome completo desse Sam. No Brasil vira tio Sam, ai que velhinho simpático, divertido com aquela cartola. Na verdade é a abreviatura de tio Samuel. É o tio Samuel. Tio Samuel. Samuel, nome de judeu, do capital financeiro judeu, que condiciona e governa e conduz a política financeira dos Estados Unidos, os grandes banqueiros. E eu não estou sendo antissemita, não. Eu estou dando nome aos bois. Tio Samuel, é o tio Sam. Se a gente dissesse no Brasil, os Estados Unidos é o tio Samuel, ai, seria um Deus nos acuda. Está discriminando os judeus. Não, mas são os americanos que chamam o tio Samuel, que é o patrocinador da política econômica dos Estados Unidos. Então, nada mais justo que, considerando essa ótica, que o Netanyahu seja o protetor, o padrinho do presidente norte-americano. É o contrário, não é o presidente norte-americano que é protetor de Netanyahu. É o Netanyahu que apadrinha ele e indica para o Prêmio Nobel da Paz. Eles se cheiram. Todos eles têm a mesma origem de classe. E pior, têm a mesma origem imperialista, de domínio, de neocolonização. Os Estados Unidos estão profundamente equivocados neste século XXI, porque o colonialismo deles se dá ainda por ocupação militar. 1000 bases militares ao redor do mundo tendo que gastar dinheiro com isto, sustentar tropas no mundo inteiro, dinheiro do contribuinte norte-americano, os Estados Unidos cada vez empobrecendo mais sua população. Hoje a China faz esse trabalho de colonização, digamos assim, de aculturação do mundo pela economia, construindo ferrovias que ligam Moçambique a Angola, fazendo a proposta de construir a ferrovia do Brasil ligada ao Pacífico a partir do Acre para o porto no Peru. É um outro tipo de mundo no século XXI. E o Trump pensa que ainda está no início do século XX, que pode invadir o Panamá, que pode invadir a Nicarágua, El Salvador, a Bolívia, pode botar a sexta frota no Brasil, a quarta frota aqui no litoral do Espírito Santo, para invadir o Brasil caso o golpe militar não desse certo. Ele delira. Ele é um velho caquético do mundo caquético, que é o mundo do imperialismo norte-americano. E que o BRICS, atualmente, hoje, com muito orgulho, sediado no Rio de Janeiro, nesse momento, vai apagando e vai abrindo caminho. O presidente da China disse claramente: nós não somos contra os Estados Unidos, nem contra o povo americano. A gente quer apenas proteger o povo do sul global. E o Trump disse: quem for contra a política do dólar, eu vou sobretaxar em mais 10%. É o rei da Espanha trancado numa sala, embaixo de uma mesa, dizendo: eu sou o rei do mundo, eu sou o rei do mundo. Então, esse é Donald Trump. É uma vergonha, ele é ridículo. Ele não consegue. Ele só é ameaçador porque ele tem o poder militar. E uma bomba atômica na mão de um louco é perigosíssimo. Mas, fora isso, é ridículo. E o povo americano não foi diferente do povo brasileiro que elegeu Bolsonaro, nem do povo português, nem do povo português que deu vitória eleitoral ao partido fascista aqui em Portugal. A massa, quando não tem uma liderança clara, revolucionária na condução dela, que aponta os caminhos claramente, ela se deixa levar por populistas, como André Ventura em Portugal, como Donald Trump nos Estados Unidos e como Bolsonaro no Brasil. São pessoas que não têm projeto de Estado, projeto de nação, não têm projeto nenhum, a não ser sensacionalismos vazios, contra a diversidade sexual, contra a escola sem partido, contra isso, contra os comunistas, e vão acirrando ódios ao redor do mundo. É isso, meu camarada. Muito bem. Querido, bem-vindo. Você deve estar acompanhando aqui que
A história política aqui, para quem não sabe, o Bem-vindo mora em Portugal hoje, né? Mas está diariamente, inclusive, comentando a política no Brasil. Mas essa questão do nós contra eles, essa questão do uso da IA para ridicularizar, tá demais. O deputado Hugo nem se importa. Bom, isso me parece, Bem-vindo, que incomodou. Por que, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta direto ao ponto aqui. Por que toda vez que a gente fala, né, nós contra eles não sei o quê, essa direita, sobretudo os representantes do 1%, que obviamente não fazem parte do 1%, mas representam os interesses do 1%, acabam ficando sempre irritadíssimos. Olha, não podemos dividir entre eles, essa coisa de classe está errado. Por que isso? Bem-vindo. Pela própria postura de classe deles. Esses deputados, esta maioria deste Congresso, que votou contra o IOF, que votou o aumento da luz, que é contra o fim da jornada 6x1, que é contra tudo que os trabalhadores e o povo brasileiro precisa. Esses deputados, na verdade, são a ponta de lança deste 1%, destes super ricos, que controlam a economia não só no Brasil, mas no mundo. Nos Estados Unidos também são os super ricos. Não é à toa que o Trump chamou o Elon Musk. Agora estão brigando. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não é à toa. E esses deputados, na verdade, são representantes destes eleitores que financiam suas campanhas, que botam dinheiro por debaixo do tapete para eles. E aí é fácil defender o interesse do patrão. O patrão deles não é o povo eleitor. Não é quem votou nesses políticos. O patrão deles são os bilionários, são os trilionários. E os bilionários, minha amiga, meu amigo, não é o riquinho que mora no condomínio da Barra ou em Alphaville, é aquele chulé. Você nunca viu um desses 1% de ricos. Nunca viu, porque eles não andam de carro, nem de ônibus, nem de trem, sequer de avião comercial. Eles andam de helicóptero dentro de São Paulo e Rio de Janeiro e das grandes capitais e se deslocam nos seus jatos particulares. Eles não dão nem o ar da graça para você, que é homem do povo, mulher do povo, dizer, este que é o bilionário. Você não sabe nem quem são. Não sabe nem quem são. Os que arrotam dinheiro no Brasil, que aparecem publicamente, o velho da van, por exemplo, eu sou rico, eu sou dono da van, é chulé perto desses bilionários que o governo quer sobretaxar, porque eles pagam apenas 2% de imposto das suas fortunas, enquanto o trabalhador paga muito mais no mísero salário de R$ 2.000, R$ 3.000. Então, na verdade, esses deputados agem como ponta de lança de uma classe dominante, de uma classe social que onera, que sacrifica o trabalhador, que sacrifica o povo brasileiro, sacrifica os povos do mundo. São sanguessugas, são vampiros e que sequer os conhecemos, nem os vemos. Como vampiros, eles agem nas sombras. Eles movem seus cordéis, eles têm representantes no agronegócio, nos bancos, mas eles são os donos dos bancos, eles são os donos do agronegócio, mas o dono não se envolve. O dono emprega essa gente, são empregados dos banqueiros, são empregados dos bilionários, esses deputados. O Hugo não se importa, fez o serviço perfeito que eles pediram a ele. Foi para o jantar promovido pelo João Dória, olha aí, sempre o João Dória, né? O Joãozinho Ralph Lauren está sempre no pedaço. Reuniu 60 empresários. Eu adoro aquele suéter que ele põe por cima do ombro. Mas aquilo é uma cafonice que não tem tamanho. Desculpa te interromper. Total. Eu tenho um amigo meu que é estilista de moda, e eles vêm vindo esse negócio de homem usar pullover aqui nas costas, assim, ou então paletó sem calçar, sem botar as mangas. Isso é mulher que usa, isso faz parte do vestuário feminino, é uma elegância a mulher andar assim. Mas homem andar assim é o espírito feminino que denuncia o macho. Mas, enfim, essa gente, ele pega e usa esses deputados como ponta de lança. Essa política de dizer, eu vi o jornalista dizendo, jornalista que eu quero dizer, jornalista corporativo, não é? Jornalista que faz papel do patrão, não precisa nem o patrão dizer o que é que ele tem que falar, não precisa nem o patrão se preocupar em monitorá-lo, ele já escreve pelo patrão facilmente, ele é tão domesticado que ele escreve pelo patrão, a dizer que essa política de nós contra eles ataca e afeta a democracia. Que democracia? O direito de ir e vir, a liberdade. Que direito de ir e vir?
Você tem direito de ir vir? Você que é trabalhador tem o direito de ir e vir? Você pode dizer, nessas férias eu vou ao México, eu quero passar as férias em Cancún. Tem dinheiro para isso? Tem estrutura para isso? Tem condições ideais de deixar a sua casa, que você tem que terminar a laje, tem que botar as janelas, tem que consertar a porta, tem que levar o filho para ver isso, para ver aquilo, de sair, passear e ir com isso não tem liberdade de direito de ir e vir. O direito de ir e vir que o trabalhador tem é de passar 3 horas em transporte público, pegando 2, 3 transportes para ir para o trabalho, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, chegar moído em casa com o direito de um escravo moderno. Trabalha 8 horas seguidas por dia, pode dormir, pode comer, para no dia seguinte ter força para continuar trabalhando. E quando não tem mais força, ele é encostado com um mísero salário. Porque a aposentadoria não é proporcional ao tudo que ele pagou durante o ano. Mas aí tem que passar pelo Congresso, tem que passar pela Comissão de Orçamento, tem que passar por vários outros setores que não dependem de um presidente da República. O presidente da República, pelo menos no Brasil, graças ao presidente Lula, Lula não é o imperador da Espanha, não é o rei da Espanha como Donald Trump pretende ser, ou pensa ser. Então, essa questão da luta de classes, ela sempre existiu, pô. Há 500 anos que o Brasil foi fundado, foi reconhecido por Portugal como terra deles, ela sempre existiu, os pobres e os ricos. Apenas a gente não pode jogar barro no ventilador, não joga barro, não diga que é luta de classe, não diga que tem pobres e ricos. Aqui nós somos um país onde todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. É a miscigenação da Casa Grande e Senzala. É o senhor de escravo pegando a preta lá, que é a escrava dele, possuindo ela sexualmente, e pronto, está feito. Faz filhos que ele não reconhece. Isso é o Brasil, é a origem brasileira. Então, na verdade, esse papo de luta de classes, não façam isso e se apavorar com isso, é uma posição certíssima. E não foi o Lula que falou isso. Não é o Lula que é responsável. Foram as bases. Aliás, os companheiros dirigentes de esquerda precisam ter cuidado, porque se eles não se posicionarem claramente em função das bases, souberem dirigir as bases vão fazer o trabalho por si só, passando por cima e atropelando os dirigentes que não se posicionarem diante disso. Quem quiser passar pano quente em cima do que as redes sociais estão agora revertendo o papel da extrema-direita, o pano quente vai virar uma toalha fervendo na cara desses conciliadores com a extrema-direita. Não tem conciliação. Aquele projeto, eu estava pensando, estou a pensar, como se diz cá em Portugal, que a próxima eleição de 2026 nós teremos que construir uma frente muito mais ampla do que foi em 2022 para derrotar o fascismo e o bolsonarismo, que é a mesma coisa, fascismo e bolsonarismo, a estupidez é a mesma. Eu pensava, mas o que eu estou vendo é que a extrema-direita, ou a direita, não falo nem mais da extrema-direita, a direita que passou a orbitar na órbita da extrema-direita, a extrema-direita tornou-se hegemônica no Brasil. Antes a extrema-direita orbitava na órbita da direita, pegava carona nos partidos da direita. Agora os partidos da direita pegam carona nos partidos da extrema-direita. A hegemonia mudou de eixo. E ao romper o pacto, a direita ao romper o pacto de frente ampla, a radicalizar o processo, vai nos levar, querendo ou não, a não conseguir fazer uma frente ampla, e sim a fazer uma frente única. Uma frente única dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, dos partidos democráticos, contra a direita e a extrema-direita. E aí a radicalização do discurso. Aliás, estamos a ver que a radicalização do discurso levou ao aumento de popularidade do presidente Lula, que estava caindo a popularidade. Levou a gente a reconhecer mais uma vez o nosso companheiro de luta, o nosso trabalhador, que é Luiz Inácio Lula da Silva, quando diz taxação dos super ricos. Mas não foi o Lula que falou, façam isso, vamos enfrentar a extrema-direita, vamos fazer ricos contra... É orgânico, ele está brotando naturalmente. E é aí que surgem as novas lideranças. Porque todos os companheiros dizem assim, o que vai ser quando não tiver mais Lula? Quem vai ocupar o espaço? Em política não existe espaço vazio. Alguém surge no momento histórico, nas condições necessárias, é criado. A história cria suas lideranças. Então é orgânico. Esse momento da luta, onde a gente consegue espaço nas redes sociais, consegue entender a linguagem, consegue utilizar a inteligência artificial a nosso favor, é muito importante. É uma virada de página na luta da esquerda, pode ser no Brasil, que pode ser no mundo também. Para Portugal e para todos os outros países onde a extrema-direita cresceu. Porque hoje a comunicação se dá pelas redes sociais, né? Se dá pelo rádio, pela televisão, mas, na verdade, é no laptop, é no celular, passando e vendo as informações. E eles se apavoram. Se apavoram porque nós voltamos a tomar as rédeas e a condução do discurso, da narrativa da esquerda. A mostrar o ponto fulcral. E o ponto fulcral não é explicar com linguagens rebuscadas para a população, porque isto, porque o imposto, porque o orçamento, o teto de gastos, porque
povo não entende porra nenhuma disso. Tem que dizer, você paga muito mais imposto, você que ganha 3 mil reais, do que o camarada que tem 1 bilhão de reais. Proporcionalmente, é um absurdo que você, trabalhador, quem ganha 3 mil reais, tem que perder R$1.000 para o imposto de renda. Cadê a isenção para quem ganha até 5 mil reais? Por que esses deputados tão preocupados com a luta de classes, com a democracia, não liberam a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, desonerando os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro? São inimigos do povo, sim. A palavra certa é Hugo nem se importa, inimigo do povo. Deputados do Congresso Brasileiro, inimigos do povo. Não tem melhor palavra do que essa. É isso. Grande bem-vindo, Siqueira, meu querido. Eu precisava mesmo te ouvir e nossos telespectadores compreenderam por que eu precisava te ouvir, né? E que a nossa audiência te ouvisse também. Bem-vindo, querido. Nós estamos encerrando o programa. Eu quero te agradecer muito, foi muito rica, porque nós aqui, você acompanha muito à distância, mas ao mesmo tempo muito de perto a política aqui no Brasil, e a gente está precisando, nós estamos precisando ouvir o que você falou aqui, com português bem claro, com uma linguagem bem, sabe, uma linha de raciocínio bem didática, com conhecimento histórico, porque nós estamos vivendo um momento decisivo aqui no Brasil, como você mesmo falou no tempo que você, né, fez esse brilhante discurso. Quinta-feira, 10 de julho, agora, tem a manifestação aqui na Avenida Paulista. Infelizmente, eu não vou poder te dar um abraço aqui, porque você está aí em Portugal, mas eu sei que você está ajudando, né? Só com esse discurso teu, você já ajuda e ajuda muito a mobilizar a gente aqui. Bem-vindo, fiquei preocupado com você uns 2, 3 dias aí, que você estava meio de cama, mas fico feliz de ver aí você com esse sorriso maravilhoso e essa lucidez que inspira todos nós aqui. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado, Dom. Muito prazer estar com você. Pode me chamar sempre. Tenho o maior prazer, tenho o maior orgulho da TVT, maior orgulho de você, companheiro, e dos companheiros que fazem esse programa e que fazem essa televisão. Um beijo para todos. Com licença. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniram na noite de ontem com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. O encontro foi uma tentativa de buscar uma saída para o impasse em torno do decreto da alta do imposto sobre operações financeiras, do IOF. Haddad disse que fará todos os esforços para convencer o STF sobre a constitucionalidade da cobrança do imposto com alíquotas maiores. Já o presidente da Câmara voltou a dizer que dificilmente um novo imposto ou elevação de alíquotas de taxas atuais seriam bem recebidas dentro do legislativo. Motta diz que o governo precisa buscar outras formas de cortar gastos. O aumento do imposto e a derrubada do decreto presidencial estão suspensos por decisão do STF. Na próxima terça-feira, acontece uma audiência de conciliação marcada por Alexandre de Moraes para tentar solucionar a crise entre executivo e legislativo. Enquanto pede que o governo encontre maneiras de cortar gastos, Davi Alcolumbre debocha do governo e da população quando questionado por jornalistas sobre a hipótese do presidente Lula não promulgar a criação de 18 novas vagas para a Câmara Federal. A decisão irá para a sanção presidencial nos próximos dias e há sinais de que Lula pode vetar esse projeto já aprovado no Congresso. Alcolumbre, como presidente do Congresso, pode derrubar esse veto e promulgar a medida ele mesmo, né? No entanto, isso vai contra a vontade popular. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 76% dos brasileiros são contrários à criação de novas vagas de deputados na Câmara. Vamos acompanhar juntos o que disse Alcolumbre. Deve promulgar. Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10h01. Presidente. É isso. Edu Castro, Laura Capriglione, comigo aqui todas as manhãs, ainda mais nesse feriado. Bom dia. Que delícia, né? Trabalhar no feriado. Viemos em luto pelo 9 de julho, pelas pessoas que foram mortas, são cerca de 3 mil, pela vontade da elite paulista naquela época de dar um golpe de Estado, porque tinha perdido o governo num golpe de Estado e nós ainda temos a cara de pau de celebrar, e eu falo isso com a tranquilidade de quem nasceu aqui no 9 de julho, Hospital 9 de julho. Se o MASP rolar, cai em cima de mim. Fisicamente não dá para ser mais paulistano do que o do hospital que eu nasci.
fisicamente não dá para ser mais E paulistano. o nome, né? 9 de julho. 9 de julho, e eu exatamente, e eu sou neto de revolucionário constitucionalista, o que tenho certeza que hoje daria vergonha ao meu avô se fosse vivo. Se quiser a gente fala mais sobre esse absurdo, mas temos outros absurdos a tratar por hora, né? Pois é, são vários os absurdos Isso. hoje, mas queria ouvi-lo sobre o posicionamento de Davi Alcolumbre, porque isso ele debocha, né, claramente, quando diz pode vir qualquer tipo de decisão do governo que chegando às 10 horas, às 10h01, eu vou promulgar sim e vou aumentar o número de deputados e senadores aqui no nosso Congresso. O que, lembrando mais uma vez, custaria 150 milhões de reais a mais num momento em que justamente o Legislativo pede corte de gastos para caber aí num teto do governo. E aí? Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Promulga. E o Lula tem que fazer isso mesmo, vetar. Porque está ficando claro de que lado cada um joga. Eu acho que o importante hoje, nós estamos vivendo um momento de didatismo tremendo. Vamos lembrar, esses caras aí, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, acho que a gente tem que começar a chamá-los de Davi 4,5 e Hugo Mota 4,5, porque um tem aprovação de 4% das pessoas, o resto, toda a população repudia esses caras. Sim. O outro tem aprovação de 5%, 95%, ou seja, 95 em cada 100 brasileiros repudiam a ação desse cara. Então, eu acho que o povo brasileiro está começando a entender de que lado esses caras estão jogando. Então, faça isso, Alcolumbre, leve a sua popularidade a 2%. Porque é isso que nós precisamos que o povo brasileiro entenda que essa gente que está aí não está defendendo seus interesses, não são representantes do povo, são representantes do poder econômico, são representantes da elite, são representantes dos coronéis, é isso que eles representam. Então eu acho que o Lula está certíssimo, tem mais que vetar mesmo, entendeu? Não deixar passar batido. O governo tem que mostrar claramente: eu estou do lado da responsabilidade, eu estou do lado da seriedade com as contas públicas. E esses caras estão querendo fazer a farra, que é isso que eles fazem há muitos anos, há muitos séculos, aliás. Então eu acho que o Davi Alcolumbre dá essa de machão. Vamos lá, banca isso e vamos ver o povo brasileiro. Eu quero ver o Hugo Mota se reeleger. Eu quero ver, porque vamos lembrar, o Hugo Mota é da Paraíba. Sim. E a Paraíba e o Nordeste são o Soviet de Petrogrado do Brasil, entendeu? Então, muita calma nessa hora. Enquanto tá todo mundo parecendo amiguinho, eles ganham. Agora que ele tá ficando claro que esses caras são contra o Lula, vamos ver como é que vai ser. Rodou essa informação, né, há poucos... 67% de votos para o presidente Lula na eleição passada. Exato, rodou essa informação há poucos dias que Lula realmente tem uma grande base eleitoral na Paraíba, o que deixou o Hugo Mota bastante preocupado, porque esse afastamento de Lula num momento como esse pode ser irreversível, e daí ele perde. Então, e daí ele não se reelege. Eu já cheguei a pensar nessa semana, enquanto a gente estava lendo, esperando esse assunto, o presidente Lula deixar passar, nem vetar, nem sancionar. Sim. Deixa que o Congresso se vira. Não. Igual eu tive uma ideia com a Laura falando aqui, eu tive que fazer igual o Trump faz com... Sabe quando ele assina a lei? Que ele tem lá, agora toda hora ele aparece lá. Fazer cena com isso, ele né? Bota uma mesa no meio de um monte de gente, assina e levanta e faz assim. O Lula tinha que fazer igual com esse veto. Muito boa ideia. Tinha que fazer igual. E com aquela caneta hidrográfica. Isso, aquela pretona assim, exatamente. Aquela para deixar marcar o preto no branco mesmo. É isso aí. Igual ele fez com a placa que a gente viu semana passada, começo dessa semana, né, do 2 de julho, que ele levanta a placa e... Eu não me lembro a frase exatamente, mas dizendo que tem que taxar os ricos. Taxar os super ricos. Taxar os super ricos. Tem que fazer o mesmo gesto. Se possível, com aquela mesma cara de pau do Trump. Não, o Lula não faz isso. Não faz. Então, mas levantando assim, mostrando, vetei. E joga para eles assim, e vai na janela do Palácio do Planalto, faz assim, pro outro lado da praça, que é onde fica o Congresso. Problema deles. E aí, porque eu repito, eles gostam de falar que é nós contra eles, eu gosto de falar que é nós contra vocês. Porque são seres específicos. São homens, geralmente brancos, específicos. Venham pro lado certo. Não é uma pena perpétua, você tá do lado errado. Então é contra vocês. Passa pro lado de cá, passa a assinar as coisas certas, que não tem problema nenhum.
Aí você vai achar outros vocês, como, olha lá, taxação do super... Tem que fazer igual, Lula. Presidente, faça igual. Pega, vete, geralmente ele assina, o Brasil tem esse hábito, né? O presidente da República assina as suas leis, vem o SAGE, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, traz uma pasta lá, abre a pasta, ele na mesa dele mesmo assina. Não, tem que fazer isso aí, tem na frente de todo mundo, ó. Eles estão querendo aumentar o número deles próprios para benefício deles mesmos. Ponto. E contra o povo brasileiro. Isso. Se puder falar, então, se quiser falar, fica mais bonito. Porque são duas opções. Até explicando para a nossa audiência, Lula recebendo agora, então, o que foi aprovado pelo Congresso, ele pode deixar vencer o prazo e essa aprovação realmente vai para o Congresso. E o Congresso tem que lidar com isso, ou ele pode, de fato, vetar e daí vai para o Congresso mais uma vez. E o que o Congresso pode fazer é derrubar o veto do presidente Lula, o que seria uma sinalização ainda maior desse confronto que a gente está assistindo agora. Deveria se pensar em fazer isso mais vezes. Sim. Porque fica muito... A gente tem a ilusão de que o presidente é obrigado a vetar ou sancionar. Não é. Decurso de prazo, volta para o Congresso. O Congresso promulga. Sim. Joga pro colo desses caras, amigo. A César o que há de ser. Tá o bebê aqui. Fica com ele. Sim. Quem pariu... você não é isso? Quem pariu... É que o problema em muitos casos, como esse Congresso, como a Laura disse, representa esse 1% da população, ela tá pouco se lixando, ela vai aprovar, né? Então, mas didaticamente isso se mostra para a população. Mas o que está acontecendo é que o veto, muitas vezes, é derrubado no Congresso. Sim. Então vamos fazer o seguinte, não esse aqui, porque esse é muito simbólico. Sim. Então fica para eles, Sim. acabou. Ônus para quem quer ônus. Eles fazem isso, especificamente com o número de deputados, para tentar dar checkmate. E aí amanhã tem manifestação, como a Laura sempre lembra, tem que ir para cima. Tem que ir para cima, tem que mostrar. Ele só tem medo de uma coisa: perder emenda e perder voto na eleição. Como emenda eles não têm mais medo, agora eles têm que ter medo de não ser eleito. É simples assim. Aliás, confluência de fatos, né, que dão para o dia 10 um peso ainda maior, porque se Alcolumbre realmente promulga esse aumento do número de parlamentares no todo, isso infla ainda mais o ato do dia 10, que acontece amanhã. Aliás, enquete. O presidente do Congresso ficou nervoso, então, com essas críticas sobre aumentar o número de deputados e os gastos do parlamento. Na sua opinião, ele está certo de ficar assim? Tá certo, o povo exagera nas críticas, tá errado, devia ouvir mais e gritar menos. Eu é que fico nervoso com tanto dinheiro indo pro ralo. Uma força de expressão aí para falar sobre esse dinheiro gasto. As nossas enquetes estão ficando cada vez melhores. Tá vendo? Nossas enquetes estão ficando cada vez melhores. Vote em youtube.com/RedeTVT. Quero te ouvir, quero te ler por aqui, tá bom? E olha só, as redes, elas foram muito rápidas em pegar o espírito de Alcolumbre e traduzi-lo num vídeo de inteligência artificial. Quer ver? Vamos acompanhar juntos. Senhor Grande Volume, o senhor vai aumentar o número de deputados na Câmara? Claro que sim. O Congresso da Mamata só corta gastos dos pobres. Eu tinha visto antes, mas eu não... Vai, senhor Grande Volume. Eu não tinha visto, eu não consegui nem ver, eu não sei o que passa de novo. Na condição de integrante do Partido dos Homens de Grande Volume, passa de novo, por favor. Vamos repetir, vamos ver de novo, então. Senhor Grande Volume, o senhor vai aumentar o número de deputados na Câmara? Claro que sim. O Congresso da Mamata só corta gastos dos pobres. É isso, rápido, e que resume esse espírito, então, do piti que Alcolumbre deu na noite de ontem, quando questionado sobre... Você tinha falado sobre esse apelido que foi dado ao Alcolumbre. A gente tem o Hugo Não Se Importa e o Alcolumbre Grande Volume. Não, e fora, gente, o que me incomoda mais nesse Alcolumbre é essa postura do machão, né? Falando sério, essa coisa, vem, pode vir quente que eu tô fervendo. Se chegar às 10 horas, às 10h01, quer dizer... Vai lá, machão. Vamos vai lá, Grande Volume. Vai lá, que eu quero ver. Mas é interessante, né? Porque tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, eles não costumam se manifestar dessa forma. O que sinaliza que há uma realmente...
um nervosismo em relação a isso que está posto Olha nas essa redes. imagem, o cara... É isso, é o nervosismo do cara. Eu vi a imagem dele falando a frase só uma vez, foi agora de manhã. Eu achei que tinha sido em entrevista, o famoso e popular quebra-queixo, né? Que bota todo mundo os microfones na frente e ele vai lá. Não sei se ele achou, claro que estava sendo gravado, todos eles sabem, mas não sei se ele achou que ia chegar, ia dar para ouvir, não sei. Eu achei que ele fez, assim, na hora que ele fechou a porta do elevador ali, ele falou, ai. Eu também tive essa percepção, sim. Algo que eu não deveria ter dito, né? Mas já foi. Isso. Assim, a gente tem essa imagem, acabou de passar, se a gente tiver de novo. Vamos passar de novo a fala do Davi Alcolumbre. Não, assim, o que ele falou passa, mas do jeito que ele falou, não foi para desafiar, foi para... tô nem aí. É isso, eu também tive, num tom de desabafo, mas dessa irritação que vem há muito tempo, né? Roda pra gente de novo, Gui. Deve promulgar, se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10h01. Presidente... Olha lá, eu achei... E dá de costas, né? Isso, e dá de costas, daí eu acho que quando fechou a porta, esse elevador tem um andar só, né? É coisa de congresso. Ao invés de subir a escada que tem 6 degraus, ele sobe num elevador que demora 45 segundos para fazer de conta aqui, né? Que é necessário para andar um andar. Quando ele chegou lá em cima, ele falou, sei lá, acho que falei besteira. Olha só, ainda falando sobre o debate em relação a cortes, visando o ajuste no orçamento, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça o requerimento de urgência para um projeto que estabelece corte de 10% de benefícios fiscais nos próximos 2 anos. Isso é positivo, né? Mas, em contrapartida, uma proposta que aumenta gastos avançou no Congresso. Uma comissão mista aprovou a medida provisória que autoriza o reajuste de 9% no salário base de todos os militares, da ativa, da reserva e pensionistas. Essa medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Essa é a imagem da comissão? Olha a cara de pau dessa gente. Comissão mista dessa medida provisória. Olha a cara de pau, olha os dois que estão ali na mesa. São generais. Assim, sabe aquela velha frase legislar em causa própria? Acho que foi a inteligência artificial que fez essa imagem. Não é possível. Viraram para a inteligência artificial e falaram assim, faça uma imagem do Congresso legislando em causa própria. Botou 2 generais votando aumento. Para eles próprios. Não, e para eles próprios. Desculpa. Outros do grande volume, né? Mais 2 do partido do grande volume aqui. Esse general Pazuello, que é um cara... Deputado, no caso. Um deputado e um senador. Gente, o general Pazuello, a gente não pode esquecer. Esse cara foi ministro da Saúde na época da pandemia. E é o cara... A mulher dele, não foi ninguém que denunciou. A ex-mulher dele denunciou que certa vez ligou para a casa do Pazuello para procurar a filha dos dois. A filha dos dois pegou e falou, estamos aqui numa festa, no meio da pandemia. Ela virou para o Pazuello, isso, relato dela, ela virou para o Pazuello e falou, Pazuello, como você está dando festa? Nós estamos no meio da pandemia, como você está dando festa? Ele falou assim, segundo o relato dela, a minha única função aqui é comprar os sacos pretos. Ele estava em Manaus durante a crise do oxigênio em Manaus. Ele falou, a minha única função aqui é comprar os sacos pretos para pegar e colocar os mortos da Covid nos sacos pretos. Vocês lembram que Manaus morreu sem oxigênio porque esse idiota não foi capaz de levar tubos de oxigênio para Manaus para suprir a população de lá. Então, cara, um cara desse pedir aumento, gente, muita disfarçatez depois dos crimes que esses caras cometeram. Esses caras, é o relator da comissão, sei lá o quê. Comissão mista da MP, uma medida provisória para tratar de aumento de militar. Um cretino, só um cretino designa, porque é por designação, não é por voto, um milico general para ser presidente e um milico general para ser relator. Cretino, quem foi? Precisa dizer? Precisa, né? Não, né? Os advogados não recomendam. Só um cretino faz isso. Cretino no sentido vernacular. Um debochado. Não, isso é o Congresso. E vocês querem que a gente respeite esse tipo de gente?
na condição de deputado, né, como diz o outro lá, não é como mulher, é como ministra. Ah, pelo amor de Deus. Não, e olha, gente, é aquela coisa. Cretinos. O lema do Exército é Exército, braço forte, mão amiga. Pra quem, né? Pra quem? Que mão amiga foi essa? Pra eles próprios. Que mão amiga foi essa que o Pazuello como ministro da Saúde, como ex-comandante do Comando Militar da Amazônia, que mão amiga foi essa que ele levou para o Amazonas na época daquela crise? Isso, a crise da Covid afetou todo mundo, mas ele estava lá para gerenciar a crise de lá. E o que ele fez? Nada. Comprou saco preto, é isso, e deixou o povo morrer de falta de oxigênio no meio da maior floresta equatorial do mundo. Estão dando... Quer dizer, olha, os caras, se eles queriam um simbolismo da incompetência, da incúria, da falta de compaixão, da falta de amor pelo povo brasileiro, cara, o Pazuello é o exemplo maior disso. E esse cara vem pedir aumento. Mano, pra ele próprio. Quer dizer, o crime não pode compensar nesse país desse jeito. E o general ao lado dele estão dando aumento para eles próprios. O senador Hamilton Mourão é o presidente da comissão. Indicado por um cretino. Ele disse que os militares e suas famílias vivem em situação de penúria. Em comparação a reajustes concedidos pelo governo a outras categorias. Olha. E o deputado general Pazuello é o relator dessa medida aprovada. Isso é o Congresso Nacional e vocês querem que a gente bata pau. E vocês falam que é aqui fora que estão fomentando nós contra eles. Isto aqui é uma cretinice. Esses caras estão dando aumento para eles próprios. O Congresso Nacional está dando aumento para esses caras e determinando que, quem vai determinar o quanto, quem vai decidir quanto vocês vão ganhar são vocês mesmos. Isso é Daí vão vir com aquela conversa, não, eles são parlamentares eleitos. Se tivessem vergonha na cara, o que não tem, diriam assim, por favor, alguém tem que relatar esse negócio, porque senão eu vou dar aumento para mim mesmo. E eu tenho vergonha na cara e isso eu não faço. Só que não tem vergonha na cara. Ainda mais vindo deste estamento brasileiro que se julga acima de todos nós, que é o estamento militar. Esse bando de come e dorme, entendeu? Esse bando de pintador de meio fio. A única atividade hoje, fora algumas atividades na Amazônia de apoio social diante do tamanho gigante, eles fazem. Devemos reconhecer. Não fazem. Só que Desculpa, o resto, não fazem. Ou pelo menos colocam à disposição. Eu conheço bem aquilo, eu peguei, Então, naveguei por aquele rio Solimões inteiro, onde mataram o Dom Phillips e mataram o Bruno Pereira. Sim. Cara, ali é terra sem lei e, no entanto, é o lugar que mais tem bases militares, que mais tem Tabatinga. Eu conheço Tabatinga, eu fui 2 vezes. Tabatinga na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Aquilo ali tem um monte de militares e, no entanto, tráfico de droga campeia, tráfico de ouro, contrabando de caça, contrabando de animais, contrabando de gente, tráfico humano, tudo aquilo tá lá na Amazônia, em Tabatinga, onde tem uma mega base do Exército. Então não, retiro. Fica só com a pintura de meio fio. Não, a Amazônia é uma terra sem lei, em grande parte devido à ação ou inação do Exército Brasileiro lá. E você sabe o que mais me entristece, para fechar da minha parte, porque senão eu vou ter um infarto? O Lula vai assinar. Porque o Lula tem uma relação que eu acho muito complexa e deveria ser melhor estudada por ele próprio com os militares. Ou ele tem um medo visceral, ou ele tem um desejo de fazer parte daquele grupo que nunca foi... naquela época em que ele era mais jovem, era motivo de orgulho para algum... Não sei o que é. Porque ele trata bem demais, ou republicanamente demais, quem o não trata da mesma forma e quis matá-lo recentemente. E não venham com esse papo de que não é o exército todo, é a cúpula. E é a cúpula que dá o tom. É a cúpula do Exército e a cúpula da Aeronáutica e a cúpula da... E não venham com papo de... Não, porque ele recusou-se a dar o golpe. Tava lá, tava todo mundo metido na conversa de bar, como diz o outro lá.
se tivesse um mínimo de vergonha na cara e um mínimo de hombridade, teriam levantado a mão da porta para fora. Mas não, eles só cuidam deles próprios. Então, Lula, não cuide deles próprios. Aqui, de novo, estão cuidando deles próprios. Deixa que eles cuidem deles próprios. Deixa que eles peçam lá o Viagra deles. Tá? É para isso que eles querem aumento de salário, entendeu? Então, aliás, é isso. Se for para comprar Viagra por conta própria, até que tudo bem. Mas não, eles compram Viagra, eles compram camarão. Deviam comprar fraldão geriátrico para essa gente. É isso que eles... Olha, eu tenho horror a militar. Horror! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de enviar uma carta ao presidente Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A nova taxa entra em vigor a partir de 1º de agosto. A carta assinada pelo mandatário americano diz, entre outras coisas, que, abre aspas, se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América, fecha aspas, diz parte da carta de Trump. O governo brasileiro até o momento não se manifestou. Em outro trecho da carta, Donald Trump diz que conheceu Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. É uma ameaça ao Brasil que está sendo consumada neste exato momento por um presidente que é o Trump, que se considera o imperador do mundo, né? E que resolveu que ele precisa cercear os BRICS 1. Precisa fortalecer os seus aliados mais ferozes, Bolsonaro, né? Precisa controlar a narrativa do Brasil. É isso. Nós estamos vendo o seguinte: o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, está falando de uma batalha de ricos contra pobres. Sim. Isso não é por acaso. Olha, gente, chegou uma ligação aqui para mim, que é a presidenta dos sindicatos bancários de São Paulo. Vocês me desculpem, mas eu vou atender. Neiva, querida, eu estou ao vivo no jornal e você acaba de entrar ao vivo aqui no telefonema. Tudo bem com você, não? Não, caiu ali aqui. Eu queria já entrevistar a Neiva. É ao vivo, vamos embora, né? Ela achou que eu ia pedir para ela desligar. Bom, deixa eu só continuar aqui, então, ou ver se caiu a ligação ou foi ela que desligou mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá, o Zuco, a deputada Carla Dixon, esse pessoal todo que votou, né? Doutor Fernando Máximo, José Rocha, Rodrigo Valadares, Davi Soares, Cláudio Cajado, Dilceu, você está ao vivo, vou fazer uma entrevista com você ao vivo agora, pode ser? Pode ser. Então segura aí a notícia, por favor. Quem está falando aqui é a Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, região. Essa mulher, eu sou fã dela e eu estou ligando para ela desde ontem
para confirmar a presença dela na Avenida Paulista, porque nós vamos estar lá ao vivo e eu queria te convidar para você fazer uma entrevista lá, mas já vamos começar agora. Confirmadíssimo, estamos aqui, estou aqui no sindicato, a gente está fazendo os últimos preparativos para encontrar o pessoal lá no vão do MASP, né? O sindicato está levando lá as bandeiras, levando os cartazes para a militância que vai encontrar a gente lá 18 horas no vão do MASP, né? Porque chegando lá, os bancários que vão saindo do trabalho, que estão ali na Paulista, ou que vão chegando dos arredores, querem mandar sua mensagem ali pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, pela tributação dos super ricos, pela redução da jornada sem redução de salário, pelo fim da escala 6x1, e para que esse Congresso Nacional que está aí, que na sua maioria defende os interesses dos bilionários, das bets, dos bancos, entendam que a população elegeu o presidente Lula para um projeto político popular que quer políticas públicas, que quer mais hospital, que quer mais saúde, que quer educação, que quer que o dinheiro do orçamento vá para as políticas públicas, não para o orçamento secreto que vá para os deputados fazerem o que bem entendem e não para forçar o governo a fechar a torneira do orçamento para políticas públicas e gastar com aumento de deputados, com emendas, com aposentadoria dos deputados junto com acúmulo de salário, uma série de pautas que só interessam muitas vezes para o próprio Congresso, para uma boa parte do Congresso do Centrão e para os partidos que defendem interesses aí dos grandes bilionários, dos empresários, e não querem debater uma série de pautas que são muito importantes para a classe trabalhadora, para a população brasileira e para o país que está aí exigindo democracia, soberania e uma série de pautas que nós como movimento sindical, central sindical, tivemos em abril uma grande marcha em Brasília, levando uma pauta da classe trabalhadora para o presidente Lula, para os congressistas, para o judiciário, está sempre levando as nossas reivindicações de regulamentação do sistema financeiro, de regulamentação das plataformas digitais, de regulamentação para que a sociedade tenha mais acesso, tenha mais debate, tenha mais direito de interferir sobre o que acontece no país e inclusive sobre a justiça tributária, sobre o orçamento. Então, hoje vai estar na Paulista com todas essas pautas, dizendo para o Congresso Nacional que o Congresso Nacional está para legislar para o povo, não só para um grupo de empresários que representam 1% de toda a riqueza do Brasil, e querem legislar contra os 99%, que querem legislar contra a classe trabalhadora, que é o que a gente representa, né? Nós que somos movimento sindical, nós que somos movimento social. Então, a gente está bem animado aqui. Que maravilha, Neiva. Eu sei que a TVT também deve estar bastante animada, porque está aí perto da Paulista, vai estar acompanhando os sindicatos, as centrais sindicais, movimentos populares, a juventude, as mulheres, todo mundo que está saindo do serviço e vai se juntar aí na Paulista, né? Porque essa pauta tem mobilizado muito os trabalhadores, a sociedade, principalmente porque as redes sociais foram tomadas, né, com bastante memes, com bastante hashtags falando aí do Congresso inimigo do povo, expondo uma série de contradições desde que o Congresso derrubou a pauta lá do IOF, que o presidente Lula colocou, né, querendo fazer um debate sobre como arrecadar mais. É o momento, né, Neiva? É o momento. Muito bem. Neiva, eu não sei, ainda tem essa questão aí do Trump, né, que aumentou a tarifa, quer fazer uma disputa com as tarifas aí, fazendo a discussão econômica, política através da economia, tentando chantagear o país, penalizar toda a população brasileira, inclusive os patriotas que estão defendendo aí a tese do Eduardo Bolsonaro, que está lá fora do Brasil,
conspirando, né, contra Terrível. país. Neiva, é muito triste isso. Agora, eu estou muito animado com a reação do campo popular. A TVT vai cobrir, nós estaremos lá. Eu, às 6h10, estarei em frente ao MASP. Nós vamos ter ali um cantinho. Então a gente vai se encontrar daqui a pouco. Eu te liguei. Eu te liguei exatamente para isso, para te convidar para chegar lá na nossa mini tenda, que a gente quer conversar com todas as lideranças, conversar com a população, né, com todos os cidadãos e cidadãs, né, que estiverem lá, que a gente conseguir, para tentar reproduzir aqui o sentimento do povo brasileiro. Para quem não vai conseguir, né, estar, a TVT tem audiência no Brasil inteiro e também pelo YouTube, né? Então, nós vamos estar transmitindo e eu aguardo você lá, então, pode ser? Vamos lá dar o nosso recado, que assim, o Congresso Nacional está para legislar a favor do povo, não o contrário. E aí a gente tem que dar o recado de que o povo está atento, né, que a democracia se faz com o voto popular e que é importante também o povo escolher melhor seus representantes, né? Isso. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente se vê. Um forte abraço, querida Neiva. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. E já vou pedindo desculpa aqui, né? A pessoa nem sabe, a pessoa liga para falar com o cara fala, não, você está ao vivo, tá, né, no jornal aqui. Bom, eu estava falando aqui, a Neiva é uma queridona, tá? É uma mulher, eu vivo falando aqui, uma mulher, eu não gosto muito desse termo empoderada, né? Porque parece que, não, mas é uma mulher, sabe, desse tempo. Aliás, é uma mulher do tempo futuro, que a gente precisa se inspirar. Uma liderança, sabe, num sindicato que tem uma base gigante e são os bancários, né? A treta é com os banqueiros, né? Então, imagina só. O ato de movimentos de esquerda na Avenida Paulista, neste 10 de julho, reuniu 15 mil pessoas, segundo a avaliação do monitor do debate político vinculado à USP. O número foi registrado ali por volta das 7h30 da noite, horário em que houve a maior concentração de público. A manifestação, liderada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, reuniu trabalhadores e movimentos sociais organizados em resposta ao avanço de pautas conservadoras do Congresso Nacional e a recente ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Segundo organizadores, foi a primeira vez, num período próximo, que uma manifestação da esquerda superou uma manifestação da direita.